Louvado seja o Senhor. Agradecemos a Deus pelo programa de domingo de hoje. Abençoamos o nome do Senhor por nos trazer juntos. Agora que o lockdown já foi relaxado, oro que a comunhão e a adoração trará benefícios tremendos para cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por este momento. Obrigado pelo culto da adoração. Obrigado por tudo que nós passamos. Te agradecemos, Senhor, porque nossos olhos estão diante de Ti e sabemos que o Senhor irá nos abençoar. O Senhor fará de nós canais de bênçãos para as outras pessoas à nossa volta. Obrigado, Senhor, porque sabemos que nos respondeste. Ensina-nos a Sua palavra, ilumina-nos, fortaleça-nos e nos faça ser os santos de Deus, santos arrebatáveis de Deus que temos que ser. Obrigado porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assim que vemos ao culto de domingo hoje, vamos aprender muita coisa. No livro de Tito 2, a partir de 7 até 10. Por favor, abra sua Bíblia comigo, Tito 2, 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. 9 diz: exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Versículo 10. Não defraudando antes, talvez esta palavra é estranha para si, é uma palavra antiga, quer dizer que não roubando, não roubar, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ordenamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Notaste assim que lemos essas três palavras que aprendemos, que conclui o versículo 10. Em tudo, versículo 7 também podemos ver, começa com em tudo. Versículo 9 também, continua mencionando, e em tudo. E diz que assim que consideramos a nossa vida cristã, assim que estamos seguindo ao Senhor, primeiro nos arrependemos. Cremos no Senhor Jesus Cristo. E esta fé em Cristo nos torna novas criaturas em Cristo. Agora, esta nova criatura em Cristo é afetada pelo Espírito de Deus, é afetada pela lavagem pelo sangue do Cordeiro, é afetada pela palavra, pela personalidade de Cristo Ele mesmo. Ele nos redime, Ele nos muda, Ele transforma as nossas vidas. E também Ele não deixa nenhuma parte da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso caráter de lado. Mas Ele tem certeza que Ele traz a influência e transformação, Ele muda tudo. Por isso no versículo 7 diz em tudo, versículo 9 também diz em tudo, 10 diz em tudo. Então no Novo Testamento, assim que nós vamos a nossa vida cristã, vivemos a vida que Ele quer que vivamos, quer que entendamos que nenhuma parte do nosso comportamento, que nenhuma parte do nosso caráter, que nenhuma parte do nosso estilo de vida tem que ser dada a chance para as preferências da sociedade, preferências de qualquer forma de influência, a não ser a natureza de Deus. Veja assim que nos diz, sobretudo, vamos ver, Atos 3, 22, continua nos lembrando, 3:22 diz assim: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Fala do Senhor Jesus, aquele que virá
o Deus dos céus, que Deus vai lhe levantar, diz que a Ele ouvireis. Veja essas palavras de novo, diz que temos que lhe ouvir em tudo. Quando nos tornamos cristãos, somos novos nascidos, temos que escutar a Ele. Não escutamos a nós mesmos, não escutamos aos tentadores, não escutamos ao mundo ou os gangues ocultos, não escutamos Satanás em tudo. E a Ele ouvireis em tudo quanto vos disser. 1 Coríntios 9. Aqui o apóstolo Paulo fala dele mesmo, da vida cristã, do comportamento cristão e do caráter cristão. Como ministro de Deus, ele fala dele mesmo. Diz que, 1 Coríntios 9, 25, e todo aquele que luta, veja para isso, de tudo se abstém. Assim que começamos a vida cristã com a salvação. Então nos movemos para a maturidade, queremos ser mestres em todas as áreas da nossa vida, não queremos a nossa vida que saia de nós, não queremos que a nossa vida seja incontrolável ou não guiada pelo Espírito de Deus, então nos movemos para a maturidade, nos movemos para a mestria, diz que temos que de tudo se abster. Em 1 Coríntios 11, versículo 2, nos diz no capítulo 11, a partir de 2, diz que louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembreis de mim. Não fala da lembrança emocional, fala da lembrança de mim como pastor, lembrança de mim como vosso líder, lembrança de mim de tudo que eu vos ensinei como membro da família, como uma pessoa que está trabalhando numa profissão. Tudo que fores, trazes a palavra de volta para a sua vida, porque não nasceste de novo, és filho de Deus, e o Espírito de Deus testemunha no seu coração que é assim que um filho de Deus tem que viver. Eu louvo-vos, irmãos, por tudo, vos lembrais de mim, me lembras de mim como vosso pastor, vosso líder, professor, e retendes os preceitos como vos entreguei. Efésios 4, 15. Fala da influência e o impacto do apóstolo, dos profetas, dos evangelistas e dos professores. Ele diz, aqui está a influência e o impacto do nosso ministério na vida das pessoas que nos escutam. Diz, falando a verdade em amor, falando a verdade não com zanga, falando a verdade não com orgulho, falando a verdade não como opressor, falando a verdade em amor, cresçamos nele, no Filho de Deus, cresçamos em Cristo, nosso Ser Salvador, nosso Santificador, nosso Pastor, crescemos nele em tudo, que é a cabeça de Cristo. Colossenses 3. Colossenses 3 nos diz a partir do versículo 20. De novo ele menciona e ele enfatiza estas palavras em tudo. Filhos que nasceram de novo, filhos que vieram ao reino de Deus, filhos que amam o Senhor, amam a palavra de Deus e querem ter a prova de que realmente são filhos reais de Deus, como filhos dos seus pais. Vós, filhos, obedecei em tudo, veja isto, os vossos pais. O mundo não fala assim. O mundo não pensa assim. O mundo pensa que nós temos que somos filhos de nós mesmos. Se o pai diz, vai para o lado direito, o mundo ensina que você tem que dizer não, ir para a esquerda. Eles ensinam a desobediência e a rebelião, até que nossos pais não são capazes de nos controlar. Esses sim não nasceram de novo, mas os que são filhos do mundo são filhos de Satanás. Porém, os que nasceram de novo são filhos de Deus. Diz que, filhos, obedecei em tudo os vossos pais. Posso te dizer alguma coisa?
quando diz filhos, não quer dizer, não é limitado pela idade. Não importa a nossa idade, se nós temos pais piedosos, pais escriturais, pais que dependem da graça de Deus, vivem sua vida de acordo com as Escrituras e o Espírito Santo. Ainda que sejamos 20 ou 30, continuamos filhos para os nossos pais. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Versículo 22. Vós servos, olha de novo, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. 23. Nos diz o resultado e a recompensa, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. 1 Timóteo, capítulo 3, 11. 1 Timóteo 3, 11. Fala para esses que dizem, são obreiros, e também são membros da família, diz, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, mulher do pastor, mulher do pregador, mulher de um diácono, mulher de um líder na igreja, mulher de todos que dizem que são filhos de Deus, que querem glorificar a Deus, que querem adornar através da doutrina da palavra de Deus. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Fiéis em tudo. Nos diz em 1 Pedro 4, 11. 1 Pedro 4, 11. Diz que, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus veja. Eu acho que você está marcado isso na Bíblia. Você leva a mensagem também para o seu coração, para que você se lembre como filho de Deus, nascido de novo, como filho de Deus, que está no caminho dele ou caminho dela para o céu. Um filho de Deus que quer permanecer um santo arrebatável. Queres glorificar a Deus em tudo. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Dê-me um bom amém. Amém. Hoje estamos vendo o padrão celestial da piedade para santos rapturáveis. Por isso que entramos nisso, para você entender que isto é para as pessoas que têm a mente celestial. Pessoas que querem glorificar a Deus, pessoas que querem viver de acordo com a vontade de Deus, pessoas que provaram a graça de Deus, e a graça de Deus teve impacto, influência e transformação e mudança na sua vida, e são novas criaturas em Cristo. E elas se perguntam, como é que eu vou viver agora? Como é que vou conduzir a minha vida nesta área, naquela área? Eu não quero fazer nada na minha vida que me fará desviar. Quero permanecer um santo de Deus, um santo arrebatável de Deus. Deus nos deu um padrão. Assim que olhamos para o padrão celestial, três coisas vamos olhar. O padrão piedoso em tudo para almas convertidas. Padrão piedoso em tudo para almas convertidas. Ponto número 2, o padrão de orientação. O padrão que nos orienta, primeiro é o padrão piedoso, 2 é o padrão de orientação para os trabalhadores civis em todas as coisas. Vem de Deus, é glorioso. 3, o padrão glorioso. Vem dos céus, vem de fora deste mundo, e a palavra de Deus que Ele deixou para nós, que é inspirada de Deus, o padrão glorioso para os santos conscientes em todas as coisas.
para os santos conscientes em todas as coisas. Vamos para o ponto número 1. Estamos olhando para Titos 2, 7 e 8. Titos 2, 7 e 8. 7 diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Fala para o pastor, fala para o ministro, fala para o missionário, para Titos, supervisor. Você, se é um supervisor, se você é um pastor de distritos, pastor de grupo, se você é um líder, ou líder de mulheres, ou líder de jovens, ou líder de campos, ou líder de igreja de crianças, de igreja de campos, seja qual for a descrição da liderança, isto é que ele fala para nós. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Sabes o que o Senhor está nos dizendo? O pastor é para liderar pelo exemplo. O pastor é para mostrar o padrão piedoso. Eu não sei se antes você foi um construtor. Se veja que eles estão a construir, pode haver uma pedra que está lá e que vai para diferentes ângulos e também colocam outros blocos igual àquele, porque este é um padrão. Então, dizem que os outros blocos em cima e embaixo, o que está dizendo é que o padrão não é só para ser um padrão em isolamento, mas o padrão tem um propósito. Não podemos dizer se o pastor tem que ser piedoso, se ele líder tem que ser piedoso, tem que ser piedoso. Se ele faz isto, ele está a fazer isso porque é para ele ser um padrão que vai ser seguido pelos membros e os filhos de Deus vão seguir. Qual é a área em que ele tem que se mostrar como um padrão? 1. Na doutrina, tem que ser incorruptível para salvar almas. 2. Na demonstração indiscutível da sinceridade sincera. Ele faz isto como padrão para poder ensinar os outros. A família dele é um padrão, o comportamento é um padrão, a conduta é um padrão. Não é um padrão em isolamento só, não, mas é para dar exemplo a ti e aos outros da igreja. Então, a demonstração indiscutível da sinceridade altruísta. E a terceira coisa dentro desse subtópico é a dedicação que não para a fala correta. Ele tem que incutir isto para as outras pessoas, especialmente na fala. Tem que dedicação incutida à fala correta. Um por um, ele fala, doutrina incorruptível para salvar almas. Titos 2, 7, em tudo te dá por exemplo, pregador, te dá por exemplo, pastor, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Isto é o que ele quer. Este é o exemplo que Jesus deixou para nós. Este é o padrão que Jesus deixou para nós. Mateus capítulo 7, versículo 28. Mateus 7, 28. Ele fala da incorruptibilidade da doutrina que Cristo maravilhou. Mateus 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus, o capitão da nossa salvação, Jesus, o nosso padrão, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. A multidão admirou sobre a incorruptibilidade da doutrina, a sinceridade da doutrina, o poder transformador da sua doutrina, com a forma como a doutrina convence pessoas. 29. Porquanto
os ensinava como tendo autoridade, a autoridade celestial, a autoridade piedosa, a autoridade divina, a autoridade que transforma e não como os escribas. Isto é o que o Senhor nos diz, para que a doutrina que nós cremos, as doutrinas que ouvimos, assim como líderes, pastores, pregadores, estão dando exemplo, tem que haver doutrinas que são incorruptíveis. Em Atos 2, assim que Cristo deixou o exemplo, os apóstolos também seguiram e eles também se tornaram padrão da doutrina incorruptível. Atos 2, 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41. Diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam. Eles não receberam a palavra zangados, não receberam a palavra e se arrependeram enquanto não estavam tristes. Eles receberam a palavra de bom grado. Naquele dia se agregaram, de sorte que foram batizados de bom grado, receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram incorruptíveis na doutrina, eles eram autoridade na doutrina da salvação, e os apóstolos eram sinceros na sua doutrina da salvação, do arrependimento, do perdão, da regeneração, da justificação. Como essas pessoas viram que esses eram sinceros, incorruptíveis apóstolos, deixando uma fundação e dando um padrão, eles também continuaram firmes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ele diz em 1 Timóteo 4:6. 1 Timóteo 4:6. 1 Timóteo 4:6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Por isso ele lembra as pessoas, os pregadores, o pastor, versículo 15 do mesmo capítulo, diz: medita estas coisas. Diz que o pastor tem que meditar. É suposto ser um padrão na minha família. Medita estas coisas, sou suposto ser um padrão na estrada, na comunidade, assim que interagimos com outras pessoas, eu sou suposto de ser um padrão. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, completamente, inteiramente para elas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, ou continua nestas coisas. Assim que ouves, assim que recebes, assim que você crê, assim que você abraça, quando ainda eras mais novo na fé, talvez o primeiro ano que conheceste o Senhor, você ouvia a doutrina pela primeira vez. Ouviste sobre a prontidão para o arrebatamento, primeira vez, ouviste tudo o que tens que fazer ou ser, que ouviste pela primeira vez. A forma como isto tocou o seu coração e você correu para abraçar a doutrina, viveste pela doutrina, a forma como fizeste correções das coisas erradas, imediatamente ouviste, continua assim, continua assim. Você tem que continuar na sua apreciação à doutrina, na sua adição à doutrina, é você permanecer na doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Titus 2:7 lembra que nós temos que ter uma demonstração indiscutível da sinceridade. Se o pastor não é sincero, que exemplo está deixando? Se o pastor não é sincero,
Se o pregador não é sincero, qual é o padrão, ou qual é o exemplo, qual é o modelo que ele estará dando à congregação? Por isso ele diz em Tito 2, 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. A nossa vida tem que carregar um peso, o nosso comportamento tem que ter peso, a disposição tem que ter um peso. Peso em relação às pessoas que estão à nossa volta. Então, pessoas têm que ser capazes de dizer: se eu não tenho certeza de qualquer outra pessoa que vive uma vida como um cristão, como um filho de Deus, eu conheço aquele pastor, eu conheço aquele pregador, eu examinei a família dele, examinei a ele na profissão dele, tudo que ele faz, ele se dá como exemplo de boas obras. Na doutrina, corrupção. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Tem que ser sincero, ele sabe que tem que ser sincero, sincero com ele mesmo, sincero com as escrituras, sincero com o Salvador, sincero com Deus Todo-Poderoso, sincero no seu cometimento, sincero na sua consagração, sincero no que ele diz. Ele tem uma sinceridade. Ele nunca diz que estou cansado, já não posso ser sincero. Ele não está a trabalhar para mim, isto não está a trabalhar para mim, não vou ser sincero. Isso não está a ser proveitoso para mim, não vou ser sincero. Isso acontece no mundo. Isto não está a me dar fruto que eu espero. É sinceridade da carne, mas tem que haver sinceridade em todo o tempo. 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho da insinceridade, da infidelidade, tira, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 8, pelo que façamos não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os jasmos da sinceridade e verdade. Ele quer que sejamos sinceros desde o fundo do nosso coração. Vamos para Tito 2, 8. A dedicação incutida à fala correta. O ministro tem que ser são na fala, quando ele está a discutir. Esta palavra são originalmente significa saudável, promovendo saúde no seu emocional, na sua vida pessoal. Tudo é saudável, é são. Uma sã fala, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quando falamos de fala ou linguagem, demonstra a nossa vida toda. Por isso Jesus disse, na abundância do coração a boca fala. Como é que sabemos do homem, de uma mulher? Como é que podemos avaliar um homem? Como é que podemos avaliar uma mulher que diz que é cristã? O homem também diz que é cristão. Como é que entendes? Como é que você avalia? Como é que terás certeza e verdade que este é um filho nascido de Deus, que está convertido? E se está convertido, não vamos ver o coração. Não vamos ver o espírito dele. Não vamos de ver a alma. Se ele diz que o meu coração está convertido, como que saberei? A abundância do coração, a boca fala. A fala é convertida. O que sai de fora é convertido. Alguém diz que tem autonegação. Tá bom? Como é que posso provar? Na abundância do coração, a boca fala. Eu tenho uma fala de autonegação. Esta pessoa não vai falar coisas que vão ferir os outros.
esta pessoa não falará nada que fará o outro ficar triste, ir se esconder, ou talvez a pessoa até querer se matar por aquilo que você vai falar. Essa pessoa não fala assim. Se o coração é convertido, o espírito é convertido, então se diz que tem autonegação também na fala. Se é para falar a verdade, tem que falar a verdade em amor. Uma ação. Então, filhos que escutam a ele ou a ela, esses filhos são felizes, são saudáveis. O marido ou a esposa também que escutam esta pessoa. A esposa é saudável e feliz, o marido também é feliz e saudável. Pessoas que trabalham para ele, que vão lhe escutar, dizem, sabe, sempre que eu escuto fulano de tal, ainda que numa conversa simples, ele me edifica, ele me levanta, me faz estar saudável e feliz. Este é o exemplo que o Tito tinha que dar. Este é um exemplo que os professores da palavra, pregadores da palavra, pastor do povo de Deus, líder entre o povo de Deus, este é o exemplo que temos que dar. Uma fala, uma linguagem sã e irrepreensível. 8. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Colossenses 4, versículo 6. Colossenses 4, estamos vendo o versículo 6. Diz, a vossa palavra seja sempre agradável. Olha para isto agora. Temperada com sal. Temperada com sal. Você, quando come, já notaste? Às vezes, quando a comida não tem sal, e você diz, esta comida não é muito boa para mim, não estou a sentir gosto. Tens razão para não pôr sal, mas esta razão não faz a comida ir para baixo. Diz que deixa que a sua fala, a sua palavra, a sua discussão, a sua interação seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Para que saibais como vos convém responder a cada um. Sublinha na sua Bíblia. Cada um, homem, inclui homem zangado, inclui mulher zangada. Então, um homem está zangado. Se você quer responder este homem zangado, fogo com fogo, não vai acontecer. Se ele fala zangado, você também fala zangado. A zanga não vai parar. Se ele fala de uma maneira que é para espalhar tudo, destruir tudo, você diz, ok, eu também, sabes falar assim comigo? Eu também sei falar assim. Você sabe falar assim? Eu também sei falar assim. Então, tens que saber como responder para você apagar o fogo, para você extinguir o conflito, para que não haja luta. Nós estamos nos apontando para o arrebatamento. Se é para nos apontar para o arrebatamento, diz que a sua palavra. Então, faça alguma coisa para isto aconteça. Deixa a graça de Deus sair através da sua discussão, a sua interação. Deixa a graça de Deus tirar esta zanga, mentiras, todos os desejos para oprimirem outras pessoas, para que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Meu irmão, minha irmã, como convém responder o seu patrão ou sua empregada. Meu irmão, minha irmã, como responder o seu patrão. Irmãs, como responder os pais. Os pais dizem, eu não entendo essas crianças de agora. Essas crianças dizem que nasceram de novo, mas minhas filhas, meus filhos, ainda que ele diga que nasceu de novo, é muito rude. Não tem respeito. Mesmo na minha idade, quando eu tinha a idade dele, eu não nasci de novo, mas eu não era rebelde ou rude, uma pessoa que não tem respeito como para com os meus pais. Filhos, não temos que responder dessa maneira, para que saibamos como responder aos nossos pais com amor e apreciação, com gratitude, com respeito e também de forma
Mesma coisa, marido, esposa, como é que respondemos um ao outro? Então, mesma coisa com os profissionais, com os vizinhos, pessoas estranhas, como responder a cada homem. Deixa as pessoas dizerem, deixa as pessoas saberem, só pela resposta, que este homem é diferente, esta mulher é diferente. A vossa fala, onde quer que estiveres, onde quer que fores, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais, pela graça, pelo impacto espiritual, influência, pela inspiração divina, iluminação, para que saibais, através da recolha dos ensinos da palavra de Deus, sempre que você interage com as pessoas, para que saibais como vos convém responder a cada um. Vamos para o ponto 12 agora. O ponto 12 agora, estamos olhando o padrão de orientação para os trabalhadores civis em todas as coisas. Isto não é maravilhoso? Que a palavra de Deus não deixa-nos na ignorância. Sabemos como adorar. Sabemos como nos comportar na casa de Deus. E também a palavra de Deus, quando vamos trabalhar, a palavra nos segue lá no trabalho. É onde nós vamos entrar, no nosso caráter, cometimento, fidelidade, que tem que ser no lugar onde trabalhamos. O padrão de orientação, as práticas de orientação, padrão de orientação para os trabalhadores civis em todas as coisas. Titos 2, 9. Exorta os servos a que sejam obedientes. Então, ele nos leva agora, ele nos leva para o santuário, fora do santuário, e nos acompanha para o local de trabalho. Fala de trabalhador, empregador, relacionamento. Mestre, servo, o relacionamento. Fala daqueles que estão falando trabalhos civis, aqueles que trabalham no governo, aqueles que trabalham nas companhias, aqueles que trabalham na indústria, aqueles que trabalham nas escolas, aqueles que trabalham nos hospitais, em qualquer lugar onde trabalham. Estamos aqueles que estão acima de nós, aqueles que estão abaixo de nós, aqueles que nós damos o relatório, aqueles também que prestam contas para nós. Diz, são servos. A palavra raiz é servir. Quando fala de servo, raiz é servo. Se temos que servir, há regras por obedecer. A forma como fazer o trabalho, são regras. Mesma coisa, há tarefas que temos que executar, há instrumentos a usar e há talentos por desenvolver e há métodos por seguir. Fala que estamos servindo assim e obedecemos regras. Fazemos o trabalho como tem que ser feito. Fazemos o melhor, queremos ser produtivos, não porque temos que ser produtivos e não produzir coisas que são padrão. Diz que exorta os servos a que sejam que se sujeitam aos seus senhores. Quem são seus senhores? São pessoas que ditam as regras, estudaram, entendem e sabem o propósito, porque que aquela empresa está ali, aquela profissão está ali, e eles devem supervisionar, e eles devem direcionar a nós. Se você trabalha ali, na forma que tem que trazer o benefício máximo naquele local de trabalho, ele é o seu senhor, ou o patrão, ou não é só o seu nome, não é só o seu título, não é a estatura, mas é a razão por que ele está lá, por que nós obedecemos a ele. Isso não tem nada a ver com a nossa família. O mestre não tem nada a ver com a nossa família. O mestre não está lá para a nossa convicção espiritual, doutrina da Bíblia, não está lá para isso. Ele só está lá para ser o Senhor ou o nosso patrão no local de trabalho. Ele só está lá na área do trabalho. E quando o assunto é aquela área, quando ele permanece fiel naquela área, os servos são exortados a serem obedientes aos seus mestres e em tudo agradem relacionado ao trabalho que tem que fazer. 10. Não defraudando. Eu já expliquei isto. Não roubando,
não frutando, antes mostrando toda boa lealdade, fidelidade. Isto é o que o Senhor espera. Efésios capítulo 6, 5. Ele fala da fidelidade inculpável no trabalho, fidelidade irrepreensível no serviço público. Já vos expliquei, servos, sede obedientes, aqueles são vossos mestres de acordo com a carne, mestres de acordo com a carne, estás a trabalhar numa loja, estás numa empresa, mestres de acordo com, estás numa indústria de produção, ele é o seu mestre na carne. Tens que construir, indústria de construção, diz que servos devem obedecer, que são vossos mestres de acordo com a carne, com temor e tremor. Com temor e tremor. O que é que significa? Quando o chefe ou o seu supervisor vem, o mestre vem aí e te diz para ti, você não está a seguir as regras, você não está a seguir o padrão, você não está a seguir o caminho que tem que construir essa estrutura. Você já ouviu que casas estão a cair, pessoas serem feridas, pessoas morrerem. E o mestre diz, eu não quero construir nada que vai colocar a vida dos outros em perigo. Por isso, se vocês não seguirem as regras, se não seguirem os princípios, se não seguirem o padrão e o desenho que eu vos dei, vais perder o trabalho. Porque prefiro você não estar a trabalhar aqui do que construir algo que vai cair e matar muitas pessoas. Por isso que a Bíblia diz com temor e tremor. Não porque você tem medo dele como pessoa, personalidade dele. Você teme porque se não fizer bem as coisas, ele vê o perigo e conhece o perigo e te avisa. Você vai perder o emprego. Se não queres perder o emprego, fazendo o trabalho com um coração para como estivesse a fazer para Cristo. Versículo 6. Não fazendo de vista como os outros, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus do coração. Fazendo a vontade de Deus a partir do coração. Sabes por que está aí naquela profissão? Tudo que fazes de acordo com a vontade de Deus. Você diz que a vontade de Deus está envolvida. Sim, está envolvida sim. Vamos tomar um exemplo. És professor na escola. Então, há sílabas do currículo que tens que seguir. E você tem que fazer isto para cada uma daquelas crianças. Cada uma daquelas crianças, elas foram marcadas para alguma coisa na vida. E Deus apontou que isto é o que eles serão. O professor tem que ser fiel. O professor tem que cumprir tudo que tem que ser cumprido para a satisfação do gestor da escola, para que as crianças possam passar e sejam o que Deus quer que elas sejam na vida. Por isso que nos é dito, onde quer que estivermos, não fazemos coisas só para agradar as vistas, fazemos para honrar a Deus, fazemos para ser o que temos que ser, para que a vontade de Deus na nossa vida, na profissão, nas escolas, na corporação, a vontade de Deus seja cumprida. E nós estamos contribuindo para isso a partir do coração. Então, a servitude de Cristo. Titos 2, versículo 9. Segunda parte do versículo 9. Nos diz sobre como pessoas que estamos seguindo a Cristo, você quer servir, você quer construir, você quer agir, quer produzir, você quer fazer o seu trabalho profissionalmente, com conhecimento próprio, com entendimento próprio. Em tudo você agrada o mestre. Então é uma figura e nós estamos seguindo o exemplo da servitude de Cristo.
Mateus, capítulo 20, 26. Não deve ser assim para convosco, mas aquele que deseja ser grande perante vós, seja como se fosse servo. O que o Senhor estava dizendo para as pessoas é que, olha o mundo. O mundo tem seus mestres, diferentes secções têm mestres, mas os mestres do mundo esquecem as razões por que estão lá, esquecem o propósito da liderança. Eles tomam algo pessoalmente, eles têm que fazer isto, fazer aquilo. Eles estão lá para fazer um trabalho, depois dizem, deixa, vai vender. Então, que não está relacionado com aquilo que devia fazer. Então, mas eu estou aqui para fui empregado para isto, mas os mestres deles dizem que eu estou aqui, eu é que te mando, faz o que eu estou a mandar. Jesus está a dizer que vos dou exemplo que não tem que ser assim para vocês. Aquele que quiser ser grande perante vós, seja como se fosse o servo. És um pastor e o servo não sabe como fazer, então você tem que chamar a ele, dizer, vem para quê? Tens que fazer assim, assim, como vender isto, como fazer assim, é assim como tens que fazer, porque é assim como tens que passar o padrão de forma prática. É assim que temos que fazer, temos que ministrar, temos que dar um exemplo. Diz que o mestre não é aquele que põe a mão no bolso, depois começa aí a dar em volta e não faz nada, nem supervisiona. Diz que não tem que ser assim. 27. O que vos digo, aquele que quiser ser chefe perante vós, seja como se fosse servo. Assim que estão servindo, então o mestre está mostrando o exemplo, o diretor está mostrando o exemplo, o diretor geral também faz as coisas, dá exemplo, porque ele está servindo. Agora Cristo dá também um exemplo no versículo 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos voltar para Tito 2, versículo 10. Versículo 10 nos diz, não defraudando, não enganando, não roubando, antes mostrando toda boa lealdade, fidelidade. Nos diz, não temos que roubar o tempo do nosso patrão. Não temos que roubar o tempo que temos que estar a trabalhar na empresa. Não temos que roubar os instrumentos de trabalho. Ou se estão trabalhando lá ou são clientes, então nós roubamos para os clientes, nós dirigimos a eles para irem comprar nos nossos negócios pessoais. Não defraudando. Eu acredito que já descobriram como são infiéis as pessoas do mundo. Podem estar a trabalhar num lugar. Enquanto estão trabalhando lá, os clientes vêm. Querem comprar, querem fazer isto, fazer aquilo. E falam com eles. E depois fala de uma forma particular. Diz, aqui eu trabalho aqui há muito tempo, mas nós não vais ter um bom serviço aqui. Eu estou aqui porque tenho que estar aqui, mas não vais ter um bom serviço aqui, porque nós não temos bons técnicos aqui. Não temos aqui bons instrumentos, mas eu vou te dizer para eles para um lugar, eles já registraram uma outra empresa, não vão colocar os seus nomes porque eles são clevers, são espertos e eles direcionam as pessoas para aquele lugar. Roubam clientes daquele local de trabalho. Isso não é fidelidade, não defraudando, não roubando, antes mostrando toda boa lealdade, fidelidade. Você não vai roubar, os tesouros estão lá. Há pessoas que trabalham no lugar, sabem como é a segurança naquele lugar, eles já viram tudo. E depois estão lá dentro, assim que estão lá dentro, eles vão sair num tempo que já fecharam, podem ir de noite, podem ir num outro tempo,
Então podem roubar os tesouros daquele local de trabalho. Diz, estamos trabalhando, estamos servos. Assim como servos, não temos que roubar os tesouros, não temos que roubar os instrumentos, não temos que roubar os clientes daquele lugar. Agora, outra coisa é, há três pessoas que estão trabalhando. Este é cabeça desta secção, é chefe dessa secção, outro é chefe daquela secção. Por uma razão e outra, este não está satisfeito com o que ele está fazendo. Ele quer roubar a autoridade e a posição e a chefia do outro. Como é que ele vai fazer isto? Ele faz coisas que vão fazer com que o trabalho do outro não saia bem. Então o mestre vai reclamar. Este aqui, por que está fazendo isso aqui? E o outro vai dizer, eu já fiz minha parte, eu já organizei bem, tudo meu já está bom. Eu não sei como é que ele fez as coisas assim. Cuidado, você não está fazendo bem o seu trabalho. Se você não ter cuidado, vais perder o trabalho e esse outro atrás da cortina é quem está estragando o trabalho do outro. Por quê? Faz tudo para roubar a posição do outro e poder lhe apanhar. Dizer que você é bom, ele não é bom, somente está defraudando. Ele não é bom, somente é uma pessoa dupla. Colocaram ele lá, agora diz, agora já consegui. Esta é a posição que eu estava à procura. Se eu não usar esses métodos para tirar o crédito no outro, apenas estaria lá, naquela outra parte. Roubaste, está a roubar a autoridade, é a posição da outra pessoa. É a mesma coisa. Vamos fazer o nosso trabalho com todo o nosso coração. Vamos fazer o nosso trabalho com toda a sinceridade. Não vamos roubar os tesouros do outro. Não vamos roubar os utensílios ou instrumentos do trabalho. Não rouba dinheiro. Efésios capítulo 4. Estamos lendo a partir de 27, 28. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Como? 28, olha, aquele que furtava, não furte mais. Se você roubava, se você rouba, está dando lugar ao diabo na sua carreira. Estás dando lugar ao diabo na sua vida. Estás dando lugar ao diabo no seu destino. Dar ao diabo, não dês lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Eu oro que a graça de Deus vai se multiplicar na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Dê-me um bom amém. Deus te abençoa. Deus te torne produtivo, proveitoso no local onde você trabalha. Você faz isso sinceramente, você dá o seu melhor naquela área de trabalho, na sua companhia, na corporação, na indústria, no sistema da educação, onde quer que estiver, faça o melhor, dê um exemplo, como a Cristo que nos salvou em nome de Jesus. Vamos para o ponto número 3 agora. Estamos vendo o padrão glorioso para os santos conscientes em todas as coisas. O padrão glorioso para os santos conscientes em todas as coisas. Titos 2, 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Irmão, se Deus pode fazer uma estrela, se Deus pode tornar um herói, que os outros, o seu padrão é baixo, a sua consciência é baixa, a paixão é baixa e Deus te levanta naquele local onde você está, talvez na sua família, talvez na igreja local, talvez na sua empresa, talvez na comunidade. Deus te levanta. Não é por você gritar ou lutar, apenas viver uma vida que vai brilhar, apenas seguindo o padrão de Deus. Do tudo te dá, por exemplo, boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. 10. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealidade. Olha para isto agora, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus,
nosso Salvador. Assim você, que pela graça de Deus, assim que aprende a palavra de Deus, e você demonstra que esta palavra, com a graça de Deus na sua vida, você, para que em tudo seja ornamento, você seja o ornamento da doutrina de Deus. Vamos ver isso em 3 coisas. Consciência fortalecida pelo Espírito, admoesta a glorificar a Deus. Diz que é em tudo que temos que fazer, em todas as coisas. O seu objetivo, a sua aspiração, a sua ambição é glorificar a Deus em tudo. E o Espírito de Deus vem dentro de si. Você nasceu de novo. O Espírito de Deus testemunha. Você é santificado dentro, aquela natureza adâmica, depravidade foi tirada. E o Espírito de Deus, de forma feliz, agradável, habita em si. E todo lugar onde fores, Ele te faz ser o sal. Mateus 5, 13. Vós sois o sal. Vós sois o sal da terra. Lembra? Poderás ter aprendido naqueles dias. Não tinha sistema. Então a comida era... Há muito tempo não havia congeladores. Então preservavam comida com o sal. Então o sal poderia fazer com que a comida não apodrecesse. Diz que este mundo está podre. Este mundo está contaminado. Este mundo vai de mal para o pior. Mas vocês são o sal da terra. Na empresa, na corporação, na comunidade, em todo lugar. Coisas vão de mal para o pior. Não há corrupção. Todas as coisas estão colapsando. Todo o sistema está colapsando. Mas diz vós, crente, filho de Deus, você é o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar, não é nada bom para nada, a não ser que seja lançado fora e seja pisado. Versículo 16. Deixa a vossa luz brilhar diante dos homens, na comunidade onde estás. Assim resplandeça. Você ser um crente com consciência, um servo de Deus consciente, um santo de Deus consciente, o espírito controlado, o espírito fortalecido, a consciência do Filho de Deus, que quer glorificar a Deus. Trabalha para isto. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, na linguagem de Titos 2,7, em tudo, deixa verem as boas obras em tudo, em todas as áreas, em todas as tarefas, deixa eles verem boas, em toda a situação que vejam as suas boas obras, deixa também que vejam a sua boa intenção, as suas boas práticas, seu bom talento, os seus bons resultados da sua vida, do seu ministério, e vão glorificar o vosso Pai que está nos céus. As pessoas do mundo não são assim, meu irmão, minha irmã. Você não pode seguir a eles. Sabes da tendência. Vamos para a segunda secção. Consciência selada ou caracterizada, viciada de impiedade. 1 Timóteo 4, 2. Agora, quando chegamos no local de trabalho, quando não chegamos na comunidade, tens esta figura na sua mente, esta figura no seu cérebro, você vai dizer, isto vou carregar. Você está saindo do seu treino, saindo do seu sistema de educação, e você vai ao local de trabalho, você diz, eu vou aperfeiçoar tudo estará bem, sou um cristão, eu sou filho de Deus, não vou deixar a minha luz brilhar. Então você chega lá, você descobre que as pessoas em sua volta não têm a mesma consciência consigo, não têm a mesma conduta, não têm o mesmo objetivo e propósito. Se não tiveres cuidado, como um crente, estarão falando para ti, brevemente você vai se cansar. Você quer perfeição, você é deep life, queres tudo profundo, queres tudo a brilhar.
Então, se você terminar todo o trabalho hoje, amanhã vais trabalhar o quê? Vão te mandar embora aqui. Se você dizer ao teu patrão que podemos fazer isto, fazer aquilo, produzir no produto, fazer isto e aquilo, você, a sua luz brilhar, você fazer o seu melhor. Agora, amanhã vais trabalhar o quê? Não é assim como trabalhamos aqui, hein? Sabes, eles têm uma consciência cauterizada. Então, é assim como eles fazem. Aqui é como eles fazem lá. Mas diz, nós não temos que seguir a eles, sabe por quê? 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Querem que a sua consciência seja como a deles, para que você não vá mais com este padrão. Você fique cansado, mas você não se cansará. Você não seguirá as pessoas que têm uma consciência selada, que eles são adicionados para... Em 1 Timóteo 4, versículo 1 Timóteo 1:19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Antes tinham fé, antes conservavam a fé e a boa consciência, mas agora apostataram-se. Eles voltaram para o mundo. Agora estão no sistema do mundo, como os outros, porque eles naufragaram a fé, como eles selaram as suas consciências, fizeram o naufrágio da fé. Você não será assim, porque você vai ser sensível à palavra de Deus e você terá um pensamento de eu quero ser melhor hoje do que antes, eu quero ser melhor depois de esse Covid-19 terminar. Eu quero fazer as coisas avançarem, quero fazer as coisas brilharem, eu quero glorificar a Deus em tudo, eu quero melhorar tudo. Você não seguirá as suas consciências seladas, o Senhor te proteja em nome de Jesus. O Senhor continua te guardando, brilhando em nome de Jesus. Ponto número 3, consciência santificada, adornando a piedade. Consciência santificada, adornando a piedade. Títulos 2, vamos vendo a segunda parte do versículo 10. Deixa ler desde o princípio 2, 10. Não defraudando, não roubando, antes a honra, a glória que pertence àquele lugar. Antes de você chegar lá, aquelas pessoas tinham uma inspiração alta, um objetivo, mas não tinham ninguém para fazer acontecer. Agora, eles contactaram a ti, ouviram que você é um cristão, você poderia fazer mudança, especialmente quando ouviram que você vem da Deeper Life. Disseram, aquelas pessoas não temem nada, não temem alguém, não temem, seja qual for a condição, farão o que devem fazer. E eles te empregaram lá, com entusiasmo de que você daria o seu melhor, que você mudaria as coisas, que você aperfeiçoaria as coisas. Então, você chega lá, você vê que há pessoas que estão lá, eles defraudam, eles são preguiçosos, eles demoram, eles roubam tempo, eles marcam tempo, eles dizem que chegam, talvez às 8, enquanto chegaram lá, 9:15, dizem que é o que isto custa, mas aumentam o preço. É o que normalmente fazem naquele lugar. Dizem que se é um oficial de compras e tem que comprar isto por este preço, ele vai colocar um outro, diz que agora tem que colocar o meu preço. É seu o quê? O que é seu adicionar o seu o quê? Seu o quê? Ali você tem o seu salário, ali é o que eles fazem, mas você está salvo, santificado, e a sua consciência é purificada. Ele diz, não vais defraudar, não vais roubar, não vais tomar o que não te pertence. Você será um exemplo que vai brilhar, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, em todas as áreas de responsabilidade, como filho de Deus. Você viverá de tal maneira, você se conduzirá de tal maneira e conduzirás o negócio e farás tudo
de tal maneira que serás número 1, que eles nunca viram naquele local de trabalho. E qualquer coisa que você fez no passado que não estava bem, e você sabe que isto não está de acordo com a vontade de Deus, você fará restituições. E eles saberão que agora estás pronto para fazer aquele trabalho, não defraudando. Antes, mostrando toda a boa lealdade para que em tudo seja ornamentado da doutrina de Deus, nosso Salvador. Você carrega a sua consciência consigo no local de trabalho. Você tem certeza que você tem uma boa consciência santificada, purificada, uma boa consciência que é consciente e zelosa e farás as coisas como tem que ser feitas. Em Atos dos Apóstolos 24, 16. Atos 24, 16. E por isso procuro sempre, eu sou um apóstolo, mas eu sou líder, o pastor, mas não lancei fora a minha consciência, e por isso procuro sempre ter uma consciência, e por isso procuro conduzir minha vida, por isso procuro viver como tem que viver. Eu vivo para glorificar a Deus, eu vivo para ornamentar a doutrina do Evangelho, eu vivo para fazer as outras pessoas admirarem a doutrina da palavra de Deus. Por causa disto, devo exercitar a mim mesmo para sempre, pensa, sempre, sublinha, procuro sempre que seja escrito na tábua do teu coração, procuro sempre ter uma consciência sem ofensas, tanto para com Deus como para com os homens, uma consciência sem ofensas. O que o homem não pode ver, Deus vai ver. O que o homem pode dizer, até estamos gratos, que você não é como as pessoas estavam aqui antes. Pessoas que estavam aqui antes roubam milhões. Se apenas só está roubando 1000, o que podemos dizer? Pelo menos não estamos roubando muito como os outros. Diz não, eu tenho que ter uma consciência que é livre de ofensas para com Deus e para com os homens. Eu tenho que ver minha vida santa, justa, transparente, diante de Deus e diante dos homens. E por isso que nos é dito, em 1 Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 2, 10, 1 Tessalonicenses 2, 10, vós e Deus sois testemunhas. Sabe o que é dito em Atos 24, 16, ter uma boa consciência para com Deus, um lado, e para com os homens. Aqui ele diz, vós sois testemunhas, sois homens, vocês são os testemunhas, são humanos, sois testemunhas, são meus vizinhos, sois testemunhas, são crentes como eu, sois testemunhas, são seguidores, sois testemunhas, são membros da igreja. Vocês podem ver minha vida, e Deus também. O Deus que é onipresente, o Deus que sabe todos os segredos, todos os homens, em todo lugar. Deus também, quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Diz que vós que crestes, guardamos a consciência, queremos glorificar a Deus, queremos ornamentar as doutrinas da Bíblia em tudo. Nos diz, 2 Coríntios 1, 12. 2 Coríntios 1, versículo 12. Ele diz, porque o respeito, o que eu faço em público, no secreto, a consciência não nos condena, não é uma consciência ignorada, não é uma consciência selada, não é uma consciência mundana, não é uma consciência pecaminosa, é uma consciência salva, é uma consciência purificada, é uma consciência lavada, é um espírito controlado, espírito iluminado, uma consciência fortalecida pelo Espírito. Diz que este é o regozijo que temos, o testemunho
que em simplicidade e na sinceridade, não com a sabedoria humana, mas pela graça de Deus, a nossa forma de viver, a nossa interação, o nosso serviço produtivo, ele diz, nós nos conduzimos a nós mesmos numa consciência que é aprovada por Deus e é aprovada pelo próximo. 1 Timóteo 1, 5. 1 Timóteo 1, versículo 5. Ainda continua falando quão pura tem que ser a consciência, quão boa deve ser a consciência, de tal maneira que em tudo que fazemos no privado, tudo que fazemos no público, tudo que fazemos na fé cristã e no santuário, na casa de Deus, tudo que fazemos na indústria, nas profissões, no local de trabalho, tudo que fazemos na família, tudo que fazemos quando o marido está lá, tudo que fazemos quando o marido não está lá, tudo que fazemos quando os filhos estão vigiando, tudo que fazemos quando os filhos não estão vigiando, diz que agora o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e uma fé não fingida. Uma fé não fingida. Uma fé real. Diz que uma boa consciência, lavada, purificada. É o que nós temos que ter, nos diz em 1 Timóteo 3, 9. Versículo 9. Guardando o mistério da fé é uma pura consciência. Guardando o mistério da fé é uma pura consciência. Diz, não perca a consciência pura por causa do dinheiro ou por causa de buscar a honra e os elogios do mundo, ou por causa de buscar uma posição política, ou por buscar qualquer outra coisa. Deixa os céus ser o seu objetivo, deixa a glória de Deus ser algo que te move sempre e estás te movendo no caminho de Deus, na vontade de Deus, querendo ser arrebatável. Saiba que Deus nos deu um padrão e um padrão celestial que Ele nos deu para que permaneçamos crentes arrebatáveis. Se temos que ser crentes arrebatáveis, temos que conservar tudo que aprendemos, temos que conservar tudo que nós temos, temos que conservar os tesouros em consciência pura. O Senhor te ajude, o Senhor ajude cada um de nós na igreja, ministro, pastor, membros, santos de Deus. O Senhor ajuda toda a igreja a voltar, estar onde tínhamos que estar. Consciência é importante, conservação é importante, consagração é importante, cometimento para o Senhor. Então, a transparência, transformação, transparência em tudo que fazemos para que traga glória a Deus em tudo na nossa vida. Precisamos de tomar tudo o que aprendemos ao Senhor em oração, para que o Senhor, Ele mesmo, nos faça tudo estar escrito nas tábuas do nosso coração. Dizemos que nascemos de novo. Se você não nasceu de novo, está à espera do quê? Tens que nascer de novo. Como é que você há de vir sempre à igreja por muitos anos, muitos meses, até muitas semanas, e não nascer de novo? Levanta, levanta, levanta. Vamos falar com o Senhor em oração. Ele olha para a sua vida. A palavra de Deus já iluminou a sua vida, já mostrou o seu comportamento, o caráter, aquilo que você não tinha consciência antes, agora tens consciência de tudo e queres seguir esse padrão de crentes, da piedade para os santos arrebatáveis. Sede filho de Deus, sede filho de Deus, sede filha de Deus e seja arrebatável, arrebatável, para você entrar no céu no último dia. É por isso que estás aqui e o tempo está passando. O Senhor pode vir a qualquer momento e o Senhor nos tem desafiado. O Senhor nos disse o que temos que ser. O padrão já foi colocado. O Senhor nos deu pastores, pregadores e deu-nos líderes que nós temos que ir em frente e mostrar o exemplo, o modelo,
mostrar o exemplo, o pastor, pregadores lá. Vamos ter a graça de Deus multiplicada nas nossas vidas, não vamos nos cansar. Temos que mostrar o exemplo, temos que ser santos, que vivemos de acordo com, sermos um padrão, que no trabalho mostramos corrupção, no nosso comportamento, corrupção, no ensino, corrupção, não sermos como muitos que corrompem a palavra de Deus, não sermos como muitos que desviam o padrão da palavra de Deus. Pastores, deles o padrão, pastores, deles a palavra, e a palavra traga a convicção, a palavra lhes lidera a convicção, a palavra lhes leva à consagração, e sede um exemplo, seja um padrão desta conversão você mesmo, desta consagração você mesmo, seja um padrão, seja zeloso, seja um padrão, seja de ir todo mundo em obediência ao Senhor. Ele quer que mostremos este padrão, Ele quer que sejamos pessoas que manifestamos o padrão de almas convertidas em tudo, pastores, seja um exemplo. Na família, seja um exemplo de boas obras. Deixa as suas ações, deixa tudo o que você faz a ajudar cada membro da família a mover-se nos seus caminhos, no seu objetivo dos céus, nos seus destinos e destino para entrarem no céu. Deixa a doutrina ser pura, deixa a doutrina ser prática, deixa a doutrina ser proveitosa para as pessoas e dá exemplo, não só isto, demonstra sinceridade, a sinceridade não egocêntrica, a sincera atitude do coração, e deixa as pessoas saberem que no seu espírito, na sua fala, coloca a dedicação da doutrina da palavra de Deus na sua fala, as pessoas vão saber, e você saberá também que você tens esta fala que é temperada com a graça, temperada com sal, e edifica as pessoas que estão a te escutar. Então, nos diz, o nosso padrão deve guiar para o nosso trabalho civil. Talvez você já reformou, depois de reformar, você já tem uma empresinha, tem um negócio para ajudar os outros. Você não vai enganar pessoas, você não vai fazer cortamatos, você não vai lhes dar produtos que não têm a ver com o padrão que você publicou, não vai ganhar muito dinheiro do que aquele dinheiro justo. Deixa a fidelidade, deixa a transparência, estar em tudo que nós fazemos, para que no seu trabalho civil, na sua comunidade, tudo que fizeres, tenha a fidelidade e os benefícios. Estás lá para servir. A primeira coisa não é dinheiro. O seu objetivo primário não é dinheiro. O seu objetivo não é a luxúria. O seu objetivo não é que eu quero isto. O primeiro é querer servir. Sirva. Sirva como Cristo. Ainda que não seja bem pago. Não seja pago, sirva. Tenha o gozo como de Cristo, gozo servir. Então tens benefícios na fidelidade. Seja, não rouba, não defrauda, não defraudando, não defrauda o dinheiro, não defrauda instrumentos do trabalho, não defrauda os clientes. Não temos bom tratamento aqui. Tem uma clínica privada, vais ter uma boa atenção, não é bem assim. Não defraudando, praticando roubos. O Senhor quer que sejamos fiéis, quer que sejamos transparentes, quer que tenhamos a atitude de servos, não dizer, eu vou ganhar quanto? E você não coloca nenhum dinheiro nas comunidades que vais comprar. Você vai comprar para a família, para indivíduos, para a sua empresa,
você é verdadeiro e transparente. Não roubas alguma coisa. Estás roubando o coração das filhas dos seus pais. Então, você quer fazer maldade. Queres se encontrar com elas sem ir para o verdadeiro canal. Agora a nossa consciência, que vem no trabalho que fazemos. A consciência limpa. A consciência purgada. A consciência pura. A consciência purificada. A consciência lavada. A consciência sensitiva pelo Espírito de Deus. E sempre, em todo lugar, em qualquer lugar, tendo uma consciência que é livre de ofensas para com Deus e para com os homens. E limpando a consciência de qualquer culpa, qualquer condenação. Se há alguma coisa para corrigir, se há uma mentira para corrigir, se há uma impressão errada para corrigir, se há uma propriedade roubada, devolver ao dono, restitua. Tenha boa consciência, consciência pura, consciência limpa, que é livre de ofensas para com Deus, livre de ofensas para com Deus no santuário, livre de ofensas para com Deus no local de trabalho. Vamos nos apresentar perante o Senhor, lembra? Tudo é para te fazer você, fazer a mim, fazer cada um de nós preparados para a vinda do Senhor, para que este padrão celestial esteja diante de nós todo o tempo e nos faça ser santos, arrebatáveis. Deixa a luz brilhar diante dos homens, em todo lugar, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O Senhor vai fazer, o Senhor pode fazer. O sangue de Jesus pode nos lavar e a graça de Deus pode nos impactar, nos transformar, de tal maneira que vivamos uma vida brilhante como uma estrela. E a nossa vida, ela mesma, ainda que depois de pregação, possa transformar muitos para a justiça, para que também queiram glorificar a Deus em tudo nas suas vidas. Ore para que isto não seja apenas uma experiência temporária no Senhor, mas seja algo permanente, consciência limpa permanente, santidade de coração permanente, piedade permanente, fidelidade permanente, fidelidade em todo lugar, no local de trabalho permanente, tudo que nós fazemos para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado em todo o tempo e em todas as coisas. Deixa o Senhor confirmar isto e afirmar na sua vida. E tome uma decisão. Faça uma consagração. Coloca em lugar a dedicação, para que você não voltará, mas você vai buscar a mestria, o progresso no caminho da piedade em todo o tempo na sua vida. Pai, te agradecemos por esta hora, te agradecemos por este tempo, te agradecemos pela palavra que recebemos, pelos detalhes que o Senhor nos revelou na sua palavra. Oramos, Senhor, que o Senhor trabalhará na vida de cada um de nós mais uma vez, vai nos lavar mais uma vez, vai nos purificar mais uma vez, vai nos limpar mais uma vez, nos tornar santos dentro e fora mais uma vez. Santifica-nos no nosso espírito, alma, mente, emoção mais uma vez. Oramos, Senhor, que a nossa vida será tão cheia da sua graça, será tão cheia com um desejo, aspiração de viver como santos de Deus, crentes arrebatáveis, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que a graça de ser aquilo que temos que ser
e a graça de corrigir as coisas, colocar tudo certo na nossa vida, família, local de trabalho, na igreja, Deus vivo. A graça de colocar tudo em ordem e não continuarmos a viver de forma desordeira, uma vida não continuar a viver uma vida sem padrão. Dê-nos a graça em nome de Jesus. Aperfeiçoa tudo que está faltando em nós e ajuda-nos, Senhor. Qualquer momento que o Senhor vier, de manhã, de noite, à tarde, em qualquer momento, mantenha-nos prontos em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a demonstrar obediência à sua palavra daqui para diante. A semana que vem, ajuda-nos, Senhor, a brilhar neste mundo corrompido que vivemos em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a transformar as nossas vidas para a justiça e a viver de forma consistente e cometida e de forma consagrada a Ti, para que aquilo que as pessoas verem nas nossas vidas possa lhes mudar também a justiça. Obrigado, Senhor, porque sabemos que respondeste. Deixa a sua presença, o seu poder e tudo estar conosco, a presença celestial conosco em todo o tempo, para que tenhamos consciência de Ti, consciência de guardarmos a boa consciência, consciência pura, consciência purificada em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. E o povo de Deus diz amém. Deus te abençoa e o Senhor te ajuda a demonstrar durante a semana tudo que aprendemos neste domingo glorioso. Deus te abençoe.